Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno, repercutir aqui as últimas notícias do nosso Vascão e trazer aqui um treinador do Palmeiras, o Abel Ferreira. Você sabe que eu gosto de trazer aqui papos aí diferentes, ideias diferentes. E aí eu quero trazer o Abel Ferreira. Ontem na coletiva ele cobrou reforços, mas ele tocou num ponto que eu quero trazer aqui pro nosso cenário pra gente trocar aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Você sabe que eu gosto de fazer isso e quero a sua opinião. Quero trazer aqui um jornalista que eu gosto muito das opiniões dele, sempre trago aqui no canal, que é o Rica Perrone. E ele fez um questionamento sobre esses testes aí que o Vasco foi fazer nos Estados Unidos. Nenê, o cara só tem um contrato de 4 meses, entre outros questionamentos que ele fez. Mas o ponto foi o Nenê. Um contrato de 4 meses e o Nenê jogou uma partida inteira contra o River Plate e jogou também bons minutos aí contra o Inter de Miami. E o cara não tem contrato aí até as principais competições que o Vasco vai jogar, a Copa do Brasil, o Brasileiro. E aí, Maurício Barbieri? Rica Perrone questionou e eu quero trazer aqui pra gente resenhar, família vascaína. Antes, quero mostrar essa imagem aí pra vocês, né? O Nenê postou hoje aí nas suas redes sociais. Tá aí, família. A tropa do vovô. E eu fiquei feliz aí com essa imagem, porque você olha aí, tem 5 reforços do Vasco aí, né? O Pumita, o Orediano, o Piton, o Pedro Raul e Jair, né? E é importante ter esse entrosamento também fora de campo, principalmente os jogadores ali estrangeiros, né? Para se adaptar aí ao elenco, ao futebol brasileiro também. Essa resenha aí é importante, né? O Pumita e o Orediano também, tomara que eles se sintam muito bem aí no elenco do Vasco para eles estarem felizes e produzir dentro de campo. Então, feliz com essa imagem aí, galera, se entrosando. E o entrosamento precisa acontecer também dentro de campo e já no Campeonato Carioca, né? A gente não sabe se o Vasco vai entrar aí com a força máxima diante da Portuguesa e tem um vascaíno aí, cara, que tá preocupando. Sabe quem é? Felipe Maestro, é isso mesmo, porque o Felipe Maestro tá comandando aí o Bangu, é treinador do Bangu e começou muito bem aí o Campeonato Carioca, né? Um empate e 2 vitórias e aí já tem 7 pontos. E o Campeonato Carioca se tornou ainda muito mais importante com essa questão aí da Copa do Brasil. O Vasco tem que aí classificar para as semifinais para disputar a Copa do Brasil do ano seguinte e o Bangu começou aí muito bem, já abriu 5 pontos do Vasco, por isso a gente está aqui querendo que o Vasco volte o mais rápido possível aí contra a Portuguesa. A gente não sabe, acho que vai ser o time alternativo de novo, mas tem que voltar o mais rápido possível para somar os pontos e o Vasco chegar nas fases finais aí do Campeonato Carioca. Eu acho importante também, família, porque a gente vai enfrentar aí os clássicos nesses jogos decisivos. Eu acho que esses jogos são importantes para o time criar uma casca, um coletivo, entrosar, jogos difíceis para a gente chegar aí nas competições que a gente vai ter maior dificuldade, que é a Copa do Brasil e o Brasileiro. A gente está mais preparado aí possível. Agora eu quero trazer aqui essa resenha aí do Rica Perrone, porque ele questionou ali algumas escolhas do Maurício Barbieri. Ele até conta, o Rica Perrone, ele tá lá nos Estados Unidos, assistiu os 2 jogos do Vasco, e eu achei interessante a opinião dele, porque ele tava na arquibancada vendo o Inter de Miami fazer o aquecimento, PTK a bola ali, trocar passe, e ele falou assim, Jesus, esses caras não jogam nada, não saía nada direito, os caras não conseguiam trocar passe, errava passe, não sabia fazer embaixadinha. Ele pensou, o Vasco vai passar por cima. O placar foi até de 3-0, mas o desempenho a gente ficou um pouco preocupado, né? Até disse aqui que eu preferi os 25 minutos iniciais contra o River Plate, mesmo com a derrota, do que essa partida inteira aí contra o Inter de Miami. Vamos trazer aqui o Rica Perrone e aí a gente troca uma ideia. Se liga só. E aí, irmão? Desculpa, mas aí o Vasco tem que botar a bola no chão e com passes de 3 metros engoliu os caras, porque, porra, sabe? Eu saí muito mais frustrado do jogo do Vasco contra o Inter do que eu saí contra o River Plate. Porque contra o River Plate, o Vasco teve boa parte do jogo ali que ele teve a bola, teve domínio de jogo, jogou bons 20 primeiros minutos e tal, foi cansando, perdeu, tomou gols ali meio que no acaso. O jogo contra o Inter, cara, quem deu os gols pro Vasco foi o Inter. Foram erros do Inter que o Vasco se aproveitou e fez o gol. Claro que o Vasco mereceu ganhar o jogo, não é esse o ponto, mas não teve uma grande exibição, não teve uma grande vantagem técnica do Vasco acima dos caras. A maior parte dos lances do Vasco, o Vasco não conseguiu concluir. Erros absolutamente idiotas, o Nenê errando quase 2 metros. Pô, o Nenê passa bem pra caralho, não faz sentido nenhum essa merda. Ah, pré-temporada tá, mas os caras também tá. Eles também estão na pré-temporada. Então assim, não era um jogo pra ser 3-0 com gol lá no finalzinho, não. Era um jogo pro Vasco dominar amplamente a partida, criar diversas oportunidades, fazer vários testes na equipe, e não foi isso que aconteceu. Eu fiquei muito mais frustrado nesse jogo do que no primeiro. Eu acho que o Vasco caiu de rendimento em relação ao primeiro jogo da temporada contra o River Plate. Tudo bem que tem a motivação do adversário, etc, cansaço, etc. Mas, porra,
Sabe, tem algumas coisas ali que você fica olhando e fala, pô, não é possível que o Aguinaldo não vai conseguir passar mais do que 2 vezes pelo lateral direito dos caras. Porra, não é possível que o Peck não consiga passar 3, 4 vezes pelo lateral esquerdo dos caras. Na bola mesmo, no pé, com a bola no pé. Não é possível que o Nenê não vai conseguir articular. O Nenê vai ficar entrando ele na área pra finalizar jogadas e não o Pedro Raul. O Pedro Raul não vai conseguir também. O Pedro Raul tá mal. O Pedro Raul, os 2 primeiros jogos, tá bem fora de ritmo. Errando todos os domínios, passes, não tá legal ainda. E aí você vê algumas coisas táticas que já são questionáveis, assim, desde o princípio. O Jair no Atlético, ele e o Alan, eles sempre alternaram muito, né? O primeiro volante, o segundo volante. Nunca teve, pra te falar a verdade. O atleticano, às vezes, ele briga comigo, fala, Rico, o Alan era o primeiro volante. Cara, eu acho que isso sempre dependeu de quem jogava na frente. Jogava o Nacho caiu um pouquinho mais pra esquerda, o Alan tinha mais uma liberdade. Jogava o Volancaia, mas tio Jair. Eu acho que era muito mais do Zarate, do Nacho. Quem jogava na frente dava essa opção do cara ter um pouco mais de liberdade, porque os dois jogavam praticamente na mesma linha. O Jair e o Alan. O Jair é um jogador que sabe jogar. E diversas vezes no jogo, o Jair tá jogando atrás do Zé. Aí você ficou olhando e falou, não, cara, não é o Zé que tem que armar, é o Jair que tem que pegar o primeiro passo e sair jogando. Né? O primeiro grande lance, para não dizer o único lance de construção de jogada do Vasco no primeiro tempo, foi uma jogada em que o Jair ficou na defesa e o Léo Pelé correu pela esquerda, abrindo uma possibilidade e destruindo o sistema defensivo dos caras. Por quê? Porque é uma jogada que não está prevista. Quando você faz uma movimentação que não está prevista, o sistema de marcação, ele se embanana. Foi isso que aconteceu. Só que isso não se repetiu. Então, durante vários momentos do jogo, você esperava ali pelo menos especialmente dos caras que estão sendo testados, então um pingo de ousadia, sabe? Assim, tipo, porra, cara, você tá jogando contra o Inter Miami, o jogo não vale porra nenhuma, é tua chance de impressionar, né? E nada, meu irmão, passe de lado o tempo inteiro e tal. Então, assim, eu saí muito mais frustrado desse jogo do que o primeiro, acho que nenhum dos dois é grande referência, o Vasco fudeu, não é nada disso, o Vasco tá montando um time e tal, o time é interessante, tem boas peças, mas tem algumas coisinhas assim que eu já não gosto muito. Então, se você vai fazer 2 testes na pré-temporada, por que o Nenê é titular? O Nenê é um jogador que tem o contrato dele renovado até o final do Campeonato Carioca. Então, por que você precisa testar o Nenê se o Nenê não está nos planos de jogar o maior torneio do ano pra você? Se estivesse nos planos, tinha renovado. Então, se você não tá nos planos, por que o Nenê tá no time titular? Bota o Nenê no banco. Porque você não vai jogar o restante do ano com ele, provavelmente. Né? Então, bota o Nenê no banco, irmão. Já começa a ajeitar com alguém ali. Né? Bota o Alex Teixeira na posição dele, ou então adianta alguém, muda ali o Figueiredo. O Figueiredo é outro quando entrou bem. Eu acho que o Figueiredo tem que jogar. Eu acho o Figueiredo, cara, muito melhor jogador do que o Peck. Assim. Eu acho o Peck bom jogador, mas eu acho que o diferente é o Figueiredo. O Peck eu acho normal. E o Peck tá de titular, o Figueiredo tá alternando posição, já virou volante, já virou segundo volante. Segundo volante, dificilmente ele vai jogar do lado do Jair, a não ser que o Zé jogue, ele joga com 3 volantes. Né? Porque o Nenê, mais esses 2, não vai jogar, irmão. Claro que não vai jogar, caralho. Então ou você tira o Nenê desde já, ou você avisa o Figueiredo vai disputar a posição lá na ponta esquerda, né? Porque de repente você tem uma boa possibilidade de ganhar aquela posição ali. Do lado direito ali eu tô segurando com o Peck, o centroavante vai jogar o Pedro Raul, e de segundo volante, tem o Jair, talvez venha um outro aí, ou algum desses reforços que vieram entrar ali, tá tudo certo. Agora, você joga o Figueiredo para segundo volante, não tendo resolvido do lado esquerdo, e o Figueiredo ali, sabe que ele não vai jogar? Eu falei aqui no vídeo da semana passada, o Figueiredo não vai jogar com o Jair. Aí teve gente que falou, tá maluco, o time é esse? Eu falei, não vai jogar o Jair e o Figueiredo, só se vai jogar se ele não tiver o Zé. Aí vai ter que tirar o Nenê. Ele não vai tirar o Nenê. Quando ele não tirou o Nenê, o que ele fez? Ele tirou o Figueiredo. Então, são escolhas de início, mas são escolhas que eu não concordo. Eu acho que é uma direção perdida. Tipo assim, você vai usar isso no resto da temporada? A sua chance é mínima. Então parece, a impressão que eu tive é que o Barbieri ele tá fazendo testes, muitos deles naturais, e outros deles ele tá fazendo testes em coisas que ele mesmo sabe que não vai usar. Ele sabe que não vai funcionar. Então, eu não sei porque alguns desses testes, sabe? Tipo, esse, por exemplo, que eu falei agora. Não vai jogar Jair, Figueiredo e Nenê. Não vai jogar. Esse meio de campo no Vasco não vai jogar um Campeonato Brasileiro de alto nível, Copa do Brasil. Não vai jogar. Caralho. Pode ser que jogue o Zé, o Jair e o Figueiredo. Aí o Nenê não vai jogar. Pode ser que jogue num 4-4-2? Pode ser. Aí pode ser que o Nenê jogue. Agora, com 3 atacantes, você imaginar que o Vasco vai ter o Jair e o Figueiredo, porra, meu irmão, pelo amor de Deus, cara. Claro que vai ter um volante mais preso ali. Claro que vai ter que ter uma segurança maior. O Figueiredo não é um jogador de marcação. O Jair é um jogador até que é de marcação, claro, mas ele sabe sair jogando. É um jogador, né, com boa condição ofensiva e tal. Você olha para aquilo ali e você fala, isso aqui não vai ser mantido, né? E a defesa do Vasco continua uma peneira, né? O Miranda começou o ano muito mal. O Léo Pelé tá seguro até, mas o Miranda começou o ano muito mal. Claro que tudo isso, como eu disse, é um teste e tal, mas eu gostei mais do primeiro teste, que perdeu de 3-0, do que esse segundo teste que ganhou de 3-0, porque o adversário simplesmente não existe. O futebol nos Estados Unidos, ele não existe. Não é modo de falar. Aí, né, família, um questionamento bem interessante em relação ao Nenê, porque é um jogador que tem contrato só de 4 meses, e eu entendo que nesse Campeonato Carioca o Nenê ainda vai ter um papel de protagonismo no Vasco, porque o Vasco ainda não trouxe a cereja do bolo. Aí você tem um jogador que comanda a bola parada, né, que bate falta, que bate escanteio, provavelmente vai bater os pênaltis, é um cara que dificilmente sai dos jogos, não gosta de sair e só tem um contrato de 4 meses. E aí você entrosa o time dessa forma com o Nenê, chega lá na frente, o cara não tem um contrato renovado, você vai ter que achar uma outra peça para entrar nesse esquema de jogo, buscar um entrosamento, outros jogadores também terem esse papel de protagonismo, de bola parada. Então eu achei um questionamento aí interessante em relação ao Nenê. Eu já acho que nesse início de Carioca aí, agora que voltando com o time principal, já deve se pensar nisso, cara, testar ali o Alex
Alex Teixeira, né, que deve estar melhor condicionado dessa vez, o Marlon Gomes nessa função, e aí sim entrar com o Nenê ali em alguns minutos no segundo tempo, já pensando no planejamento futuro, que é essas principais competições. E outros pontos que o Rica tocou ali, né, que é o Miranda, Zé Gabriel, esses caras, cara, todo respeito ao profissional, né, não tô falando aqui do pessoal, mas não podem vestir a camisa do Vasco. São muito fracos tecnicamente e isso pesa demais nessa competição aí que promete o Campeonato Brasileiro. Vai ser muito difícil, família vascaína. Agora eu quero trazer aqui um papo do Abel Ferreira. Tava ali cobrando reforço. A torcida do Palmeiras também tá cobrando aí reforços. Mas ele toca num ponto interessante aí, que são jogadores jovens. Ele pede lá no Palmeiras jogadores mais prontos. Jogadores que ele não precisa ali ajudar a desenvolver, a buscar adaptação aqui no futebol brasileiro. Ele quer jogadores prontos. O trecho é pequeno, mas é interessante pra gente trazer aqui pro nosso contexto. Se liga só. Eu quero jogadores prontos, jogadores que venham fazer a diferença. Porque se vier jogadores para nós continuarmos a ter que os potenciar e formar, eu vou abaixo à base e jogam os moleques da base. Tá aí, família. Sabe por que eu trouxe essa parte aí do Abel Ferreira? É difícil pedir isso pro vascaíno, mas eu acho sim, até difícil pra mim mesmo, porque eu quero o Vasco competitivo, eu quero o Vasco na parte de cima da tabela, mas eu acho sim que a gente vai ter que ter muita paciência em relação a esse elenco que tá sendo montado aí, porque é um início realmente de planejamento. E essa fala aí do Abel Ferreira, ela é muito importante, porque durante essa coletiva ele cita, né, os jogadores que saíram, como o Danilo, e teve um tempo ali pra esse jogador adaptar no profissional, ele teve que desenvolver, conversar bastante com esse jogador. Ele cita 2 jogadores que chegaram no Palmeiras no ano passado e não conseguiram resolver, que é o Flaco Lopes, né, um jogador de 21 anos, não conseguiu se adaptar, não conseguiu render. Ele cita também o Merentiel, acho que é esse Merentiel, que é um jogador já de 26 anos, mas também tá vindo no futebol brasileiro, não conseguiu se adaptar e render. E num time pronto. E quando você traz aqui pro nosso contexto de Vasco, o Vasco tá optando por muito desses jogadores, né? Piton tem 22 anos, o Orediano tem 22 anos, e além de tá vindo tá tendo a sua primeira oportunidade em um outro país, né, que é o futebol brasileiro, ele só jogou na Argentina. O Pumita tem 25, mas também é um jogador que saiu poucas vezes do Uruguai, é a segunda vez, uma ele teve lá no Racing da Argentina e agora no Vasco da Gama. A gente vê também De Luca, que também tem 22 anos, então o Vasco tá no mercado buscando esses jogadores aí mais jovens. E aí, as últimas notícias do nosso Vascão, que eu vou até botar na tela pra vocês, também são jogadores com esse perfil, tá na tela, ó. Independente pede 4,3 milhões por Sérgio Barreto. Além do Vasco, Boca Juniors e Cerro Porteño estariam interessados nesse jogador. Sérgio Barreto é um zagueiro e o Vasco necessita muito dessa função. Esse jogador, família, ele tem 23 anos, então é um jogador bem jovem aí. Uma outra situação também que surgiu aqui, essa informação é do Palco do Esporte, que sem ofertas na Europa, tá na tela aí, ó, sem ofertas na Europa, Santiago Reis estaria aguardando proposta do Vasco. É um volante, outra posição que o Vasco também procura, mas é um jogador também de 21 anos. E uma outra situação aí, que já tá virando uma novela bastante chata, né? Mas a gente tem que aguardar, porque é realmente uma função que o Vasco necessita, que é o Manuel Capasso, tá na tela. A informação é do Juan de Lima, né, que eu acho que tá até trabalhando com o Lucas Pedrosa lá no canal do Pedrosa. Tá aí, ó, Vasco retoma a negociação pelo zagueiro Manuel Capasso do Atlético Tucumã, zagueiro já de 26 anos, mas também que não jogou em outro país, né? Somente ali no Atlético Tucumã, no futebol argentino. Então é uma situação, família vascaína, que eu acho, que eu vejo com bons olhos, porque entendo que são jogadores com potencial, mas tem essa questão da adaptação que o Abel Ferreira, nesse momento, não quer pro Palmeiras, né? O Palmeiras tá em outro cenário, tá brigando por títulos, então ele quer jogadores mais prontos. Então nessa situação, dessas escolhas dos jogadores que o Vasco tá fazendo, eu acho que é uma maneira de pensar a longo prazo, montar uma base para que a gente possa ser competitivo nos próximos anos, né? Esse ano realmente pode encaixar. Todos os jogadores que o Vasco está trazendo aí podem se adaptar ao futebol brasileiro, o elenco pode encaixar, entrosamento e a gente conquistar resultados interessantes. Mas a gente sabe que o futebol não é dessa forma, algumas contratações podem não acontecer e o Vasco tem dificuldades nessa temporada. Faz parte, e aí tantos comentaristas, né, tantos ex-jogadores pedem, o torcedor do Vasco vai ter que ter paciência. Eu acho que é por aí realmente, família vascaína, até porque o Vasco está contratando jogadores jovens, jogadores que teve poucas oportunidades em outros países, então realmente isso pode dificultar um pouco aí o nosso processo durante esse ano. Claro que a gente torce aqui para dar muito certo e a gente beliscar ali, quem sabe, uma pré-Libertadores. Família vascaína, eu quero saber a sua opinião pra gente trocar essa ideia aí de vascaíno pra vascaíno. Deixa aí nos comentários. Se você gostou do vídeo também, senta o dedo no like, não se esquece de se inscrever no nosso canal. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.